Augusto Caldeira, número 55, Sobrado, Centro de Itaocara. Vem, com todo respeito, à presença de Vossa Excelência e demais vereadores apresentar uma denúncia contra o excelentíssimo senhor prefeito de Itaocara, RJ, Gilcimar Gonzaga, que ferindo aos preceitos estatuídos pelo Decreto-Lei número 201/67, pelos fatos abaixo descritos, que constitui, ao meu sentir, infrações políticas administrativas, devendo, após a tramitação previsto no decreto-lei citado, que, cassado pela Casa Legislativa, o seu mandato efetivo, respeitosamente, se o crivo do contraditório e a ampla defesa. Essa denúncia tem a sua razão de ser, eis que, após informações prestadas pela Casa Legislativa, me dando ciência de que as denúncias que me eram do dia a dia realizadas por diversos cidadãos itaucarenses, de que o prefeito municipal, cidadãos itaucarenses, de que o prefeito municipal não vem atendendo os pedidos de informações, constitui, sem mais de dúvida, infrações políticas administrativas do prefeito atual, podendo e devendo obrigatoriamente a esta Casa Legislativa, após ouvido o plenário, acolher esta denúncia, salvaguardando ao prefeito o crivo do contraditório e a ampla defesa, culminando ao final com a cassação de seu mandato. Observo com clareza não ser possível imaginar, nem a título de argumentação, que requerimentos aprovados em fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro do corrente ano não tenham até a presente data sofrido resposta pelo prefeito, conforme se comprova consultado do requerimento em anexo à presente denúncia, que irrefutadamente comprova e transgressão do prefeito ao decreto-lei número 201/67 e de respeito à nossa Casa Legislativa, que tem os vereadores eleitos pelo voto popular para cumprir a obrigação constitucional de zelar pela coisa pública e fiscalizar os atos do prefeito. Com certeza, não está correndo a fiscalização determinada por lei, por omissão, conveniência ou por vontade própria de não ser fiel à legislação por parte do prefeito. Esta denúncia é por demais singela, porém de gravidade inconstitucional, pois não podemos aceitar o mundo atual, ter um gestor público na esfera do Poder Executivo impedindo uma Casa Legislativa de atuar como vem ocorrendo em nosso município de Itaocara, RJ. Ouso afirmar que toda convicção que a prova que ora junto à presente denúncia é de motivo mais que ensejador do pedido de abertura de comissão de inquérito em desfavor do excelentíssimo senhor prefeito, como também, ao final, não ter como ser acolhido aos seus possíveis argumentos defensivos, pois, como dito anteriormente, a prova ora juntada em fé pública e, ao final do trabalho da comissão, certamente, por questão de justiça e respeito ao povo de Itaocara, deverá ser sancionada a cassação do mandato do prefeito. Somente a título exemplificativo, dentre vários outros, citando o motivo pelo qual o prefeito não presta devidas informações a essa Casa Legislativa. Tal omissão prende-se no fato de que estaria confessando a transgressão à norma ao contratar mais de 300 pessoas para exercerem funções públicas e total desacordo com a Constituição Federal em seu artigo 37, artigo 2 e 6. Fica claramente demonstrando a infração política administrativa por parte do prefeito em não atender os requerimentos aprovados pelo Legislativo, até porque, no âmbito do município, Executivo e Legislativo são poderes que afirmam, a partir da vontade política dos seus cidadãos,
O prefeito representa a chefia do Legislativo. Os vereadores congregados na Câmara acompanham o Legislativo. O prefeito inclui a inflação típica de administrar, sem embargo de comparticipar do processo legislativo municipal, seja pela sua iniciativa de norma, seja pelo exercício do poder do veto, quanto a lei lhe confere a essa faculdade. Os vereadores regulamentam legislativos, mas também desempenham a função de fiscalizar a atividade do Poder Executivo. Em determinadas circunstâncias, desempenham o papel de similar ao jurisdicional, quando chamado a decidir sobre a cassação da investidura de alcalde. Este último caso é exatamente a hipótese presente, baseado pelo Decreto-Lei de número 201/2007, 67, cuja constitucionalidade já foram declaradas pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 37 da Constituição Federal denuncia que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União e do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São tais princípios da base de toda a sistemática e administrativa e ao norte que todo gestor deve seguir. No quadro vestimento, está-se diante do processamento do prefeito de Italcava pela prática de infrações políticas e administrativas. Os fatos atribuídos ao prefeito tocam os mais variados vestígios de ofensas de ordem jurídica. Bem como acentua Kelly Lopes Meleca, o controle político administrativo do exercício de cargo de prefeito, ou seja, a apreciação de sua conduta funcional e a solicitação das questões relativas à cassação de mandato, impedimento ou incompatibilidade, licença, substituição, remuneração e julgamento de suas contas. Cabe ao plenário da Câmara, no desempenho legítimo e normal do seu poder de fiscalização, investigação e punição dos atos do governo, inerente de toda corporação legislativa, esta sistemática de controle do legislativo sobre os atos governamentais do chefe do executivo é princípio básico de todo regime representativo, em que o povo delega poderes aos legislativos. Não são para fazer leis, senão para velar pelo seu cumprimento, fiscalizando e punindo aqueles que têm o dever de executá-los. É o que se denomina sistema de freios e contrapesos. Pelo exposto, requer Vossa Excelência, com fundamento no Decreto-Lei número 201/67, as demais legislações pertinentes, estando a denúncia, como exposição dos fatos e provas, seja realizada sua leitura na primeira sessão após o protocolo da presença, para que os novos edis decidam pelo recebimento com constituição de comissão processamento de forma prevista em lei de demais transmissões previstas no Decreto-Lei número 201/67, para que, ao final, seja submetido ao plenário por via de consequência, seja decretada a cassação do mandato do prefeito, por prática de infrações políticas administrativas, conforme instituído no artigo 4, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Nesse termo, pede deferimento de Italcava RJ 2 de dezembro de 2013, Júlio César Santos Pinto.